Boa noite a todos. O Justina é muito grato, né, por a gente estar realizando mais esse encontro aberto e com o professor. Agradeço muito a presença do professor. Como eu tinha falado antes, esse vai ser o nosso último encontro desse semestre, então estamos bem animados. A temática de hoje, né, é a globalização pré-moderna. Então, falando um pouquinho apresentando um pouquinho o professor. Ele é professor de História da África no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, professor do programa de pós-graduação em História na UFPR também, e ele tem um foco de pesquisa em mundo pré-moderno, em especial os séculos 6 e 15 antes de Cristo, e também é doutor em História Medieval pela University of Leeds. O professor também lançou o livro Rota da Seda pela editora Contexto. Eu, inclusive, estou com ele aqui, eu estava falando com o professor um pouquinho antes da gente começar. Eu ainda não terminei de ler, mas ele é muito interessante. Estava lendo os primeiros capítulos aqui, os primeiros fragmentos, e eu gostei bastante. Então, também é uma indicação. Eu sei que o professor vai falar um pouquinho mais depois, mas é uma indicação legal que a Justina está fazendo aqui para vocês conhecerem um pouco do trabalho do professor. Bom, sobre a dinâmica aqui do nosso encontro, vai ser basicamente, o professor vai fazer a apresentação dele sobre a temática, e as perguntas são abertas ao final. Então, assim que o professor terminar, vocês podem abrir suas câmeras, seus microfones e questionar o professor, ou, se preferirem, mandar as perguntas no próprio chat, que a gente vai lendo e vai conduzindo esse debate. Bom, sem mais delongas, a gente pode iniciar, professor. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, boa noite a todas e todos. Eu queria começar, obviamente, agradecendo esse convite do Gechina para falar, especialmente assim na última fala do semestre, né? Eu ainda não tive oportunidade de estabelecer alguma colaboração mais próxima com o Gechina. Espero que essa seja a primeira dessas colaborações, né? Então fico super feliz. Eu agradeço também ao Luiz Gabriel, né, que faz mestrado aqui na UFPR comigo e que ajudou aqui a me aproximar do Gechina. Antes de começar aqui, eu queria projetar um materialzinho que eu separei. Acho que está aí na tela, tá? Como foi dito, o tema que a gente selecionou para essa fala de hoje é a globalização pré-moderna, tá? Uma temática que me interessa bastante, não é? Eu já vou falar um pouquinho mais, de- enfim, das minhas pesquisas para que vocês entendam o ponto do qual eu estou vindo para falar sobre esses assuntos. Então, é um tema que me interessa bastante. História global, de maneira geral, é um tema que vem me interessado há algum tempo. E recentemente eu tive a oportunidade de publicar esse livro pela editora Contexto, que é Rota da Seda, tá? Rota da Seda, vai ser um tema importante aqui, estruturante dessa fala de hoje, exatamente porque como eu vou apresentar, não é? Eu estou entendendo aqui Rota da Seda não necessariamente como um caminho, mas como um processo pelo qual a gente pode pensar modelos integrativos que a gente vai chamar de globalização, tá? Então, de maneira geral, essa fala ela vai ter esse tom um pouco mais geral. Eu gostaria de apresentar algumas ideias, mais do que aprofundar em algum tema específico. Tá? Exatamente porque o meu recorte, como está presente no título também, é a história pré-moderna. Tá? E o que a gente está entendendo por história pré-moderna aqui? A gente está entendendo essencialmente algo como antes do século XVI, não é? Então, antes do momento em que a gente tem um crescimento do Atlântico nos focos historiográficos cada vez maior, mas como o recorte um pouco mais central aqui vai ser a China, ou seja, é pensar uma globalização pré-moderna a partir da China, a gente poderia pensar que essa pré-modernidade se estende um pouco mais e vai ter alguns caráteres muito específicos. Tá? Então, exatamente eu não vou dizer desconhecimento, mas a gente acaba tendo pouco material disponível sobre períodos mais recuados da história da China e da Ásia Central, não é? Então, por isso, eu optei por fazer uma coisa um pouco mais panorâmica,
do que especificamente selecionar alguns pontos, mas eu vou tentar trazer alguns exemplos, etc, tá. E muito dessa fala, ela tá orientada, pela narrativa desse livro Rota da Seda, tá. Então aqui eu já faço minha propaganda, né. Ele é um livro bastante introdutório, tá. Eu pensei ele em um caráter bem didático, então, quando eu digo que ele estrutura o roteiro de pensamento aqui, é na verdade um roteiro de apresentação de algumas ideias gerais sobre história global e história de alguns espaços asiáticos, tá. Então, muito rapidamente, eu queria só recuperar aqui, a apresentação que foi feita, né, e falar um pouquinho das minhas pesquisas, tá. Eu sou professor de História da África na UFPR, sou professor também do programa de pós-graduação da mesma instituição, e na UFPR eu venho trabalhando tanto nas minhas disciplinas, quanto nas minhas orientações, com História da África e História da Ásia, tá. Aí a relação que, sendo, professor de História da África e tendo meu atual projeto de pesquisa voltado para elementos que dizem respeito à história da África, não é, qual que é a minha relação com espaços asiáticos e por que que eu tô aqui falando sobre, globalização pré-moderna e China, não é? É porque quando eu falo que trabalho com história da África, o meu recorte específico de pesquisa e atual, projeto também, é entender as conexões de longa distância, antes do século XVI, nos espaços do Oceano Índico, tá. Então, obviamente, isso inclui, o meu foco mais apropriado, que é a costa Swahili, hoje, enfim, costa do Quênia e da Tanzânia, mas também partes da Índia, da China e do Sudeste Asiático. Então a ideia é que mesmo que eu trabalhe com história da África, nesse caso, não há necessariamente uma centralidade geográfica propriamente, mas há esse eixo índico no qual eu estou pensando movimentos, contatos, conexões, comércios, trocas, etc. Tá? Esse tem sido o meu grande interesse. E aí, pensando isso, eu venho atuando, ou seja, publicando algumas coisas e tentando começar a desenvolver algumas pesquisas, em temas que também envolvem técnicas e processos de racialização e, obviamente, orientalismo e eurocentrismo, que acabam 2 conceitos que estão muito presentes, na maneira com que eu venho tentando, enfim, estabelecer a maneira com que eu vou pensar essas globalidades, digamos assim, tá. Aí eu deixo aqui, o link, tá aqui nesse slide, mas depois eu posso passar também, do Linktree, ou seja, com alguns links para o meu ResearchGate, para o academia.edu, para o meu canal do YouTube, enfim, alguns caminhos onde vocês conseguem encontrar algumas coisas que eu vim publicando ou que eu venho produzindo, tá. Então, feita essa rápida apresentação, vamos entrar, na temática mais específica dessa fala, né, que é a ideia de globalização pré-moderna. E aí eu sempre que eu vou falar sobre, mais propriamente história global, mas eventualmente globalização também, eu tenho uma preocupação bastante grande em que a gente defina conceitualmente o que é que a gente está pensando, não é? O que que significam esses termos que a gente está usando, porque quando a gente fala especificamente de globalização, eh, imediatamente a gente vai, trazer algumas compreensões que podem ser da história, que podem ser das relações internacionais, que podem ser da economia, que podem ter um viés mais marxista, que podem ter um viés de sistema mundo, ou seja, a gente tem uma difusão bastante grande de maneiras de pensar a globalização, ainda que talvez um ponto seja, ao menos na superfície, comum a quase todas essas definições, que é pensar que globalização depende essencialmente de 2 coisas, não é? A possibilidade de uma conexão global, né, e talvez uma certa velocidade nas comunicações dessa conexão global. Então, quando a gente pensa, né, e essencialmente todo mundo de imediato pensa globalização como essa conexão de nível global, como é que a gente pode falar de globalização antes do século XX e do século XXI, mas ainda mais, como que a gente pode falar de globalização numa certa pré-modernidade, não é? Porque uma característica essencial de estudos anteriores ao século XVI é que a gente vai ter uma grande divisão hemisferial, não é? A gente tem, os espaços americanos e os espaços afro-eurasiáticos separados por um oceano, então a gente obviamente não tem como ter diretamente esse processo de conexão global.
Então, de início, muita gente pensaria, inclusive, curiosamente, eu vi uma postagem em rede social hoje sobre a impossibilidade de falar de globalização em períodos mais recuados de tempo, não é? Eu particularmente discordo, né, do contrário, eu não estaria necessariamente fazendo essa fala aqui, mas é importante que a gente então defina e pense exatamente globalização para poder pensar se ela é possível em momentos anteriores ao século XX e ao século XXI, se ela é possível fora do desenvolvimento do capitalismo também, não é? Porque quando a gente vai para correntes que me interessam, como por exemplo sistemas mundo e teorias de dependência, não é? É uma necessidade bastante primordial da ideia do sistema mundo que o Wallerstein desenvolve lá nos anos 70 é uma única divisão do trabalho, não é? Então, globalização a gente pode pensar como uma etapa de um certo desenvolvimento do capitalismo em escala global, né? Então, se a gente não tem a conexão global, se a gente não tem as ferramentas de conexão global que a gente tem nos séculos 20 e 21, se a gente não tem sequer capitalismo, como é que a gente pode falar de globalização pré-moderna? Esse é o primeiro ponto, antes mesmo da gente pensar o papel da China nesses processos que eu vou comentar um pouco mais à frente, tá? Então, se a gente quer responder essas questões, é, a gente vai ter que mobilizar e definir uma série de conceitos, não é? Para a gente saber exatamente do que a gente está falando, em que pé a gente está. Mas, acima de tudo, eu acho que é importante que a gente mobilize também as ferramentas metodológicas para que a gente possa aplicar esses conceitos. Tá? E quando eu digo ferramentas metodológicas, num primeiro momento, eu estou pensando que a conceituação que está atrelada à globalização e à história global, ela geralmente vai vir de uma matriz de pensamento eurocêntrico, não é? Tanto que quando a gente pega críticas à história global, eu já vou falar disso um pouco mais à frente, muitos dos críticos comentam que a história global é apenas uma forma um pouco mais polida e educada de continuar centralizando a Europa e periferializando o resto dos espaços que estão ao redor da Europa, não é? Então a gente tem que fazer uma crítica a essa matriz de pensamento e a gente tem que pensar então as ferramentas metodológicas para fazer isso e para aplicar esses conceitos que a gente vai tentar definir, não é? Então, eu diria que esse debate todo, ele vai estar centralizado aqui nesse primeiro momento em dois conceitos ou duas abordagens, ou enfim, duas palavras, não é? Que são globalização, como eu vinha comentando, e história global, não é? Que é um modelo de pensar história, é uma ferramenta para pensar história, enfim, tem várias definições, e vai ter uma conexão direta com o que a gente está conversando aqui, tá? Então, num primeiro momento, peguei essa definição que está num manual sobre globalização do Hitzer, que é a seguinte: a globalização é uma definição que ele traz na introdução desse livro. Então, é uma coisa muito simples, não é? Ele comenta: a globalização é um conjunto acelerado de processos envolvendo fluxos que abrangem números cada vez maiores dos espaços do mundo e que levam a uma maior integração e interconectividade entre esses espaços. É interessante que algo que o Hitzer ressalta nessa definição de globalização é a ideia da aceleração dos processos conectivos e do número cada vez maior de espaços conectados, não é? Então, se a gente pega essa primeira definição do Hitzer, mesmo que a gente não esteja colocando o capitalismo aqui, a ideia de uma aceleração cada vez maior já dificulta a nossa aplicação para períodos anteriores, não é? Para ritmos anteriores, inclusive ritmos produtivos, ritmos de consumo, ritmos de conectividade e de contato, né? Mas o próprio Hitzer também vai falar que, basicamente, cada capítulo desse manual foi publicado em 2007, um pouco mais à frente eu trago essas referências bibliográficas. Cada capítulo vai trazer a sua definição de globalização. E daí a gente tira a conclusão de que globalização é um conceito muito difuso. E, eventualmente, a depender da filiação do pesquisador ou da pesquisadora, da filiação da matriz teórica ao qual esse pesquisador ou pesquisadora se filia, a ideia é que essa difusão ampla de conceitos, ela pode assumir caráter positivo de conexão, de multiplicidade, de multiculturalidade, ou ela pode assumir um caráter negativo também,
num sentido de modernidade capitalista, tá? Muito brevemente, o que a gente está entendendo por modernidade capitalista aqui? A gente não está entendendo o período histórico, história moderna, não é? Mas a gente está entendendo a universalização de alguns elementos ideológicos europeus que vão desembocar em colonialismo, em racialização de sujeitos coloniais ou de sujeitos outros que não europeus, não é? E de valores ideológicos, intelectuais, burgueses, não é? Então, é exatamente a colonização do mundo de maneira prática e metafórica pela Europa é o que a gente está entendendo por modernidade capitalista. E há um argumento óbvio para que a gente pense globalização como um efeito tardio ou como um processo longo desse processo de colonização do mundo, prática, metafórica, material e mental que a Europa vai exercer, em especial depois do século XIX e no começo do século XX, não é? Então, vejam, a gente não está conseguindo necessariamente definir um conceito mais direto para a globalização. Vai depender da área, vai depender da filiação e vai depender da gente fazer ou não a crítica ao eurocentrismo, tá? Então, estou reforçando aqui a ideia de crítica ao eurocentrismo, por quê? Um campo da historiografia especificamente, que pode nos ajudar a buscar definições para essa ideia de globalização e entender os processos envolvidos nisso que a gente vai chamar de globalização, é a história global. E aí, obviamente, né, como não seria diferente, história global também é um conceito difuso e também tem algumas implicações diferentes. Então, em 2017, a gente tem esse artigo muito legal, introdutório, que busca várias definições para história global. E logo na primeira página ali, a gente tem o manifesto desse artigo, né? A proposta geral é pensar a história, entender a história global como um pensamento histórico para além de fronteiras nacionais e aliado, né, a uma necessidade de provincializar o Ocidente. Ou seja, dentre as várias definições que a gente vai ter para a história global, a gente pode entender como um pensamento historiográfico que vai tentar descentralizar o Ocidente, desnacionalizar narrativas históricas, não é? Porque se a gente faz aqui uma genealogia da história enquanto disciplina universitária, das periodizações da história, dos temas que são estudados, não é? O que a gente vai ter é uma óbvia natureza eurocentrada para pensar essa disciplina, não é? Não sei se aqui do pessoal que está nos ouvindo, se alguém cursa história, mas se sim, vai ver o seu currículo e vai ver que tem lá história antiga, medieval, moderna, contemporânea, como as matérias de história geral, e eu tenho quase certeza que em todas elas a temática vai ser europeia, não é? Então, a história global, ela tende, num primeiro momento, a tentar desnacionalizar essa carga genealógica da história e, ao mesmo tempo, então, provincializar esse Ocidente, permitindo a centralização de outros espaços. Eu gostaria de definir história global, na verdade, como um processo metodológico, não só um pensamento historiográfico, mas um processo metodológico, ou até mesmo um modelo analítico, que ele pode ter variações na sua aplicação, na sua concepção, mas o foco central seria escapar de um molde historiográfico romântico nacionalista eurocêntrico. Tá? E para entender esse romântico nacionalista, obviamente, a gente tem que olhar a história da disciplina história. Tá? Mas então, se a história global nos permitiria, ou nos daria a oportunidade de pensar uma história deseuro-centrada, né, em que se provincializa o Ocidente e você consegue escapar de moldes mais tradicionais, a gente poderia pensar globalização a partir dessa mesma conceituação. De tal forma que eu pensaria a globalização não como um resultado específico, não como um fenômeno específico, localizado no tempo, mas essencialmente como um método de pensar a história de uma maneira não nacionalizada. Tá? Então, algumas coisas que a gente precisa ter em mente para pensar
essa proposta de globalização, assim como história global, como método e não necessariamente como fenômeno, tá? Primeiro, a gente tem que levar muito a sério a ideia de eurocentrismo, não é? E como essa ideia de eurocentrismo, ela vai estar nas definições dos conceitos que a gente usa e na aplicabilidade dos conceitos que a gente usa. Em outras palavras, se a gente está entendendo globalização como fenômeno, por exemplo, agora, e não como método, é, essa definição, a definição conceitual de globalização como fenômeno, ela tende a ser eurocêntrica? Ela está trabalhando com parâmetros eurocêntricos, com ferramentas eurocêntricas? Ela está nos permitindo pensar outros fenômenos históricos que não estejam centrados na Europa, ou no Ocidente, ou no capitalismo, por exemplo, não é? Se a gente vai pensar a globalização como método, ou seja, como uma maneira, um modelo analítico, para a gente ver como grupos culturais, sociais, políticos, estados, etc., interagem fora de uma centralização, a gente precisa estar sempre com essa crítica conceitual, com essa crítica ao eurocentrismo conceitual em mente, não é? Porque muito facilmente a gente vai escorregar para conceitos, para ferramentas que foram cunhadas num contexto europeu bem específico e continuam funcionando para pensar um contexto europeu bem específico, tá? Dessa maneira, entre história global e globalização, a gente poderia pensar isso tudo como globalidade, né? E ver que essa globalidade, ela é um processo e não somente um fenômeno, como eu vinha comentando, não é? O que isso significa? Significa que a gente poderia falar em história global e globalização sem ter a conexão de todo o globo, porque a gente está pensando processos conectivos e não necessariamente um fenômeno, um resultado marcado no tempo, tá? Então, por exemplo, para quem trabalha com história antiga, tem muita gente que pensa a Idade do Bronze como uma primeira espécie de proto-globalização, ou globalização arcaica, ou até bronzificação. Por quê? Porque você tem uma disseminação de técnicas de cunhagem de bronze que vão ser vistas basicamente da Ásia Central até espaços da Europa Central, acontecendo ao mesmo tempo, provavelmente desenvolvimentos técnicos motivados por contatos diretos e indiretos, e muitos historiadores do mundo antigo vão pensar, bom, pensando globalização enquanto ferramenta, enquanto método, a gente pode repensar os modelos de conexão desse período. E o mesmo vai valer para vários outros períodos, não é? Sem que a gente tenha que, por exemplo, pensar história antiga a partir de Grécia ou de Roma e assim por diante, não é? Só que, obviamente, a gente ainda tem a ideia de modernidade pairando sobre nossas definições. Por quê? Porque, como eu havia comentado antes, se a gente vai entender modernidade enquanto esse processo de universalização do eurocentrismo, e não só como período, a gente vai ver que a conceituação de globalização e global, como eu havia comentado antes, ela está submetida a essa universalização do eurocentrismo. Por isso, se a gente foge desses espaços de modernidade, por exemplo, pensar uma globalização a partir da China antes do século XVI, a gente pode terminar com resultados de pesquisa que nos ajudem a reforçar ainda mais esse processo crítico que a gente está pensando aqui, tá? Então, em resumo, a minha proposta aqui é que a gente avance pensando história global e globalização como método, não necessariamente como um período ou um resultado. Exatamente essa definição conceitual, digamos assim, que vai nos permitir aplicar esses conceitos em outros períodos, não é? E aí, por exemplo, se a gente está pensando globalização como um modelo de análise, a gente já consegue escapar daquela definição do Hitzer que demanda aceleração, não é? Vou dar só um exemplo de como a própria ideia de aceleração, ela vai estar baseada nesse eurocentrismo, não é? Porque a gente pode pensar no primeiro momento a aceleração como um desenvolvimento de técnicas, de materiais e de contatos bem específico, mas a ideia de uma história que acelera e que avança e de processos que estão
num crescimento material constante, ela está submetida justamente a essa ideia de modernidade universalizada a partir de elementos europeus, tá? Então por isso que é interessante que a gente fuja disso e consiga pensar, então de novo, globalização mais como método, como modelo, do que necessariamente como um fenômeno, tá? E aí, a história global, ela vai ser o nosso molde historiográfico para pensar esse modelo também, tá? Eu trouxe também história global, como eu já havia comentado, tem muitas definições, mas eu gosto particularmente dessa aqui do Marcelo Cândido, que é um medievalista, mas que em 2020 publicou um artigo bem legal, chamado Uma História Global Antes da Globalização, ou seja, trazendo exatamente as perguntas que a gente está levantando aqui. E num dado momento, ele fala o seguinte: esse método, a história global, busca, por meio do vai e vem incessante entre os diversos níveis temporais e espaciais, identificar analogias, paralelismos, bem como as conexões que não se poderiam identificar em uma abordagem mais fechada e estática. A história global permite, assim, trazer à luz interpretações gerais que, de outra forma, permaneceriam invisíveis, ocultas. O Marcelo Cândido está pensando aqui em história global, mais ou menos no modelo de uma história comparada, não é? Em que a gente usa um espaço para conseguir elucidar elementos de outros. Eu não vou dizer que essa é minha abordagem favorita da história global, mas eu gosto dessa ideia do vai e vem incessante entre diversos níveis, tá? Temporais e espaciais. E aqui eu ofereço um modelo de trabalho com história global, que é pensar a história em balanças e escalas, tá? Significando o quê? Significando que a todo momento, quando a gente analisa um processo ou documentação e acaba centralizando um pouco um espaço, a gente vai ver que esse espaço ele vai contrabalancear com outros. Ele vai estar numa escala e o desenvolvimento dele vai acabar afetando em níveis e escalas outros espaços, tá? Então, eu já vou também apontar o que isso tem a ver com a China. Mas eu trouxe aqui essas definições aqui para a gente pisar melhor aqui no nosso conceito, pisar mais firme nos nossos conceitos de história global, tá? Então eu trouxe aqui uma ideia de história bem entre aspas tradicional, entendida aqui como não o contrário de história global, mas como essa história que não faz a crítica ao seu eurocentrismo inato, tá? E a maneira com que eu estou definindo essa história eurocêntrica é pensar que ela é metódica, não é? Ou seja, ela está próxima de preceitos positivistas do século XIX, que são também nacionalistas e românticos, né? E por isso ela é baseada nesse nacionalismo. Essa história eurocêntrica, ela tende a ser mais teleológica, ou seja, ela cria aquela escala civilizacional, a passagem de tocha dos gregos para os romanos, para os europeus e assim por diante, não é? E exatamente por ser teleológica e por ser nacionalista, ela precisa de alta centralidade. Ela precisa de fronteiras bem definidas e ela precisa da periferização de outros espaços. Então, eu estou usando essa imagem aqui para a gente pensar isso, não é? Uma história bem centrada num espaço, numa nação, num elemento específico, e tudo ao seu redor é uma constante periferia, não é? Se a gente pensar que esse centro é o Ocidente, e essa história eurocêntrica e nacionalista está centralizada, num primeiro momento, na Europa, mas depois também nos Estados Unidos, por exemplo, todo o resto a gente entende como funciona como periferia, não é? Enquanto que a história global, ela nos permitiria fazer a crítica a esse eurocentrismo morfológico da própria história, não é? E aí ela vai aplicar métodos diferentes, como conexão, comparação, sistema mundo, dependência, etc., o que a gente preferir, né? Para pensar não centralidade e periferias necessariamente nessa morfologia eurocêntrica, mas pensar processos mais ou menos integrativos, não é? Que podem sim ter centros e periferias. Mas a gente consegue perceber, já que a gente está falando de um jogo de escalas temporais e geográficas, como esses centros e periferias, eles podem ser móveis. A gente consegue pensar uma história pré-moderna multipolar, não é? E não apenas centrada nessa
morfologia eurocêntrica. Então a gente poderia pensar mais ou menos como se esse tradicionalismo eurocêntrico ele teria criado, então, a dependência de que a gente tivesse centros nacionais bem definidos como ponto de chegada e ponto de partida do olhar historiográfico. Como se fosse uma lâmpada, não é? Então, eu quero pensar a história de um tal país, acender essa única lâmpada. Esse país, esse espaço vai ser meu ponto de chegada e meu ponto de partida. Exatamente por isso que, se a gente está pensando os modelos antiga, medieval, moderna, contemporânea, de periodização histórica, parece que a gente segue uma linha com um começo, que geralmente é Grécia e Roma, de vez em quando se fala de Oriente Próximo, etc., mas esses espaços estão subordinados à atenção que vai se dar a Grécia e Roma, como se Grécia e Roma fossem pontos que vão se desenvolver no futuro na Europa como a gente conhece. Não é? Então, é apenas uma luz que acende e apaga. Pensando história global, e pensando essa crítica morfológica da história global, a gente consegue desafixar, então, esses centros nacionais, e a gente consegue, por exemplo, ver rotas, ver os meios e as capacidades de conexão, a gente consegue abrir um espaço um pouco mais multipolar, e ao invés de uma lâmpada que acende e apaga, a gente consegue perceber os circuitos, não é? E a gente vai ver como Rota da Seda é bastante essencial para a gente pensar esses circuitos, porque num primeiro momento, Rota da Seda é o circuito em si, não é? Então, se a gente dá atenção para o circuito e não para o ponto de chegada e ponto de partida, a gente tem uma visão mais flexibilizada de centros e periferias, e quando a gente alia isso à crítica ao eurocentrismo, a gente vai conseguir resultados ainda mais produtivos, tá? Então, dito isso, né, feita essa tentativa de definição conceitual, em que a gente está pensando globalização, história global, a partir de um elemento de modelo historiográfico, de método, e não necessariamente como um período bem marcado, ou como um resultado de um outro processo, aí a gente volta aqui para a China e vai tentar entender o que China e Rota da Seda podem nos mostrar sobre esses modelos que a gente está pensando aqui, tá? Primeiro, por que China, não é? E aí eu estou definindo aqui China como cosmópolis. Hã, Mais um conceito para a gente pensar também, o que a gente pode pensar como cosmópolis, tá? Tem alguns, em especial no campo de estudos budistas e de textos sânscritos do sul e do sudeste asiático, tem um historiador chamado Sheldon Pollock, um indólogo, digamos assim, não é? Chamado Sheldon Pollock, que cunhou essa ideia de cosmópolis sânscrita, que seria exatamente esse mundo que é cosmopolita, mas ele também não é necessariamente super integrado, mas existem redes de intelectualidade e de cultura que fazem esses processos integrativos. Então a gente pode ter afastamentos, guerras, etc., mas vai haver alguns elementos que juntam esses espaços todos. Essa cosmópolis sânscrita. Nesse caso, seria o sânscrito. Mas a gente pode pensar a China, em especial a China pré-moderna, e aqui eu estou me referindo especialmente a uma China pré-Qin, basicamente, não é? Mas também não necessariamente indo assim até uma periodização final da China Ming, por exemplo, mas essa China pré-moderna, enfim, pré-Qin, ela pode ser entendida como uma espécie de cosmópolis. Exatamente porque ela é uma peça central nesse jogo de escalas, nesses mecanismos de escalas e balanças da Ásia. Por quê? Porque se a gente olha para a história, por exemplo, do Japão, para a história da Península Coreana, para a história de vários espaços da Ásia Central, a gente vai ver que há uma repetição, há uma importação e há uma adaptação de perspectivas ideológicas chinesas, há uma adaptação e repetição de agências políticas e estruturas burocráticas chinesas. Então, se a gente pensa, por exemplo, os ditos auges da China imperial, período Han, período Tang, por exemplo, a gente vai ver uma constante exportação e adaptação de elementos da sociedade chinesa sendo reproduzidos em outros espaços.
A gente vê isso na Península Coreana e no Japão em especial, não é? Então a gente vai conseguir ver, a partir dessa visão mais ampla, em que a gente olha não só a China, mas boa parte da Ásia como um todo, que a China ela vai ser uma força gravitacional muito influente para a gente pensar processos históricos de conexão. Ou seja, para a gente pensar aquele modelo que a gente está aqui definindo como globalização. Tá? E aí existem várias maneiras de pensar o que é que faz da China uma espécie de força gravitacional nesse jogo de escalas da história global e dessas globalizações pré-modernas. Tá? Um elemento que, em especial, me chama atenção, e eu acho que ele é importante para a gente entender, inclusive, o estabelecimento da Rota da Seda, que é esse circuito conectivo, como a gente vai ver, é essa proposta de Huaxia, né? Que na documentação vai aparecer como uma definição quase que sociopolítica ou étnica para grupos pré-imperiais que habitam ali as planícies chinesas ou tão próximos do Rio Amarelo, do Rio Yangtze, etc., mas que a historiografia meio que vai entender como o padrão civilizacional chinês. Tá? Então, é um padrão que vai se desenvolver a partir de uma história política bem específica, pré-imperial, mas que vai se tornar uma espécie de parâmetro civilizacional que vai causar uma influência nos seus arredores. Né? Então, eu defino aqui que, enquanto um construto ideológico, mas também cultural, étnico, político e historiográfico, esse Huaxia fez da China um motor fundamental para a gente entender os balanços e as escalas da Ásia. Especificamente, e quero dizer, especialmente na Ásia Central e no leste asiático. Tá? Então, a partir daqui, a gente já está vendo que é possível pensar processos integrativos e história global sem que a gente recaia com muita intensidade num modelo de tema e de cronologia eurocêntrico. Né? Então a gente pode tomar a China como esse polo mais preponderante, como esse peso maior nessa escala de conexões da globalização e da história global. E aí eu estou comentando aqui que a proposta de uma criação de um construto ideológico que localiza China, mesmo a China pré-imperial, como um modelo de civilização, como uma espécie de matriz cultural, isso vai ter influências, vai ter ondas que vão atingindo a Ásia Central e leste asiático, não é? E vão nos ajudar a perceber como e quando e de que maneira acontece esse processo integrativo, essa globalização pré-moderna na Ásia, especialmente. Tá? Então aqui eu trouxe esse mapinha, que eu imagino que muita gente aqui já deve ter visto, que é uma espécie de mapa ideológico, político, de como as construções discursivas chinesas, imperiais, mas, de novo, mesmo pré-imperiais, pensariam o mundo ao seu redor. Não é? Então, a gente tem ali no meio o imperador, ou a ideia de Zhongguo, né, de império do meio, reino do meio, enfim. E a partir dali, a gente tem círculos que vão se expandindo, não é? Isso vai gerar um sistema, no caso chinês, um sistema tributário num primeiro momento, mas essa tributação, ela não é só necessariamente econômica, ela também é política, simbólica, etc. Então, a maneira com que os discursos e as ideologias sociopolíticas, culturais chinesas vão se desenvolver no centro você tem o elemento mais paradigmático de civilização, não é? E aí você tem sistemas tributários de pessoas próximas, e quanto mais próximas essas pessoas, ou estados, ou sociedades são, mais, digamos, civilizadas elas são também, não é? Obviamente, isso vai criar escalas. Então, quanto mais longe da China, mais distante da matriz civilizacional você está. Só que, obviamente, isso é a perspectiva chinesa. A gente vai ter perspectivas de outros lugares que vão meio que adaptar essa percepção de epicentros de civilização, e aí a gente vai conseguir entender muito melhor
como funcionam essas escalas políticas e simbólicas, tá? E aí a gente entra essencialmente na Rota da Seda, tá? Eu diria, num primeiro momento, que se a gente vai tentar puxar, assim, as nossas o que a gente sabe de mais direto ou de mais popular sobre Rota da Seda, a gente talvez pense em caravanas que vão da Ásia à Europa, do, entre aspas, Oriente para o Ocidente, e vão basicamente comercializar seda, não é? Mesmo que eu já vou entrar mais a fundo nessa definição, mas mesmo que a gente pegue essa perspectiva mais popular e entenda a seda como efetivo produto que viaja numa rota entre Oriente e Ocidente, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: por que seda, não é? A gente vai ver que seda, durante muito tempo, foi um produto, foi um tecido de monopólio, a produção desse tecido era monopólio da China. Grupos nômades da Ásia Central vão começar a almejar bastante esse tecido e vão começar a se colocarem como imperadores, modelados como imperadores chineses em vários momentos, tá? E aí a gente já consegue ver como aquela ideia da emanação de um centro civilizacional vai atingir outros espaços, mas vai criar também nesses outros espaços outros centros ditos civilizacionais conectados por meio de produtos, consumo e símbolo, tá? Mas eu já vou desenvolver isso melhor. Primeiro, vamos falar rapidinho sobre Rota da Seda, não é? Primeira coisa que a gente tem que pensar com Rota da Seda, e eu comento um pouquinho disso no meu livro, é que Rota da Seda nunca existiu, na verdade, não é? Nunca houve um caminho específico, uma estrada, uma rota que antes do século XIX fosse conhecida como Rota da Seda, não é? A gente não tinha um caminho único. A gente tinha vários pequenos processos comerciais entre diferentes centros que vai criando uma perspectiva mais homogênea de consumo de certos produtos e de certas religiões, etc. Mas a gente não tem um caminho específico, tá? Essa ideia desse caminho, né? O conceito Seidenstraße, que significa Rota da Seda, ele na verdade é uma produção alemã do século XIX, né? É um conceito que é cunhado por um geógrafo chamado Ferdinand von Richthofen, e ele vai cunhar esse conceito exatamente em um contexto de pretensões imperialistas alemãs na Ásia e no contexto do grande jogo na Ásia Central. O que é o grande jogo, né? É uma corrida, uma disputa pelo domínio do chamado Turquestão, que seria Ásia Central, entre Inglaterra, Império Britânico e Império Russo, né? Então a gente está falando de um momento de desenvolvimento, nascimento daquele imperialismo que vai culminar com as dominações europeias do final do século XIX, começo do século XX, e é bem nesse contexto que se desenha o conceito Seidenstraße, né? Rota da Seda. O que esse conceito faz nesse momento, ele modela o passado a partir de uma pretensão do presente, não é? Porque nessa explicação de Rota da Seda, a gente vai ver cada vez mais a aplicação do conceito para explicar como produtos chineses, a gente está falando de seda, mas a gente pode incluir canela, a gente pode incluir cravo, a gente pode incluir açafrão, a gente pode incluir várias especiarias asiáticas. Como que essas especiarias chegam no Ocidente? Então, Rota da Seda, durante muito tempo, vai centrar, na verdade, o Ocidente e não a suposta rota em si, não é? Então, como que Roma consumia seda? Como que chega cravo na França medieval? Como que, etc. Não é? Então, o foco é um ponto de partida, China. Um ponto de chegada, Ocidente, né? Pode ser aí norte, a parte norte da África, o leste do Mediterrâneo, mas essencialmente Europa. E aí, claro, o foco de análise é aonde as coisas chegam. E as coisas chegam na Europa, dentro dessa visão. E aí, então, você homogeneiza toda a Ásia Central e você relega a China ao espaço gerador desses produtos, mas que também não necessariamente é digno de pesquisa nesses modelos antigos de Rota da Seda. E basicamente são resumidos por esse mapinha aqui, não é? É uma rota que sai
duas ou três cidades específicas chinesas, se afunila ali na região do chamado Corredor Exi, não é? Segue até o deserto do Taklamakan, se divide no norte e no sul ao redor do deserto, passa pelo Vale de Fergana, que ali hoje é mais ou menos o Uzbequistão, e aí segue via Irã até basicamente chegar ou em Constantinopla ou em Alexandria, não é? E daí de Constantinopla e Alexandria se espalha pela Europa. Então, essa costumava ser a perspectiva de Rota da Seda, não é? E aí, mais uma vez, eu tento propor, então, que já que a gente não tem uma Rota da Seda específica, Rota da Seda não é um dado concreto, não é um fenômeno, a gente pode resumir aquelas definições que a gente estava vendo de história global, de globalização, numa nova forma de Rota da Seda, que seria Rota da Seda enquanto método ou processo, não é? Aí eu defino aqui uma ferramenta que nos ajuda a dar sentido para movimentos conectivos diretos e indiretos. Mas o que nos interessa também é que esses movimentos conectivos, diretos ou indiretos, eles se dão a partir de forças produtivas e políticas chinesas, não é? E aí, através também da sua relação com agentes centro-asiáticos. Então, o que isso significa? Significa movimentos conectivos mais diretos e indiretos, no sentido de que a gente tem vários atores mediadores na Rota da Seda, ou seja, na Ásia Central, na China, no Planalto Iraniano, etc. E esses mediadores, eles não necessariamente têm contato direto com a China, nem com a Europa e nem necessariamente com ninguém. Eles comercializam com a cidade mais próxima. E essa cidade mais próxima com a outra cidade mais próxima. Aí a gente tem contatos indiretos e eventualmente diretos. Mas esses contatos acontecem porque existem forças produtivas chinesas imbuídas de símbolo também. Então, se produz seda, essa seda é vista como uma roupa propícia aos habitantes do Huaxia, né, do espaço civilizacional. Essa percepção vai se alargando para outros espaços da Ásia Central, por exemplo, e quando a gente vê, a seda ela vai ajudar a modelar os contatos diretos e indiretos, não é? E a maneira com que ela é consumida nesses espaços, partindo, num primeiro momento, do espaço onde a seda é produzida. No caso, a China, não é? Então, a gente tem várias possibilidades a partir disso de temas de pesquisa que vão se expandindo, não é? A gente tem, por exemplo, a possibilidade de pensar através desse modelo conectivo que leva em consideração contatos diretos e indiretos e forças produtivas chinesas, né? A gente pode pensar a lógica por trás de consumos de bens de luxo e do significado da possível cinicidade nesses bens de luxo. Então, por exemplo, seda. Quando um romano consome seda, a gente está conseguindo perceber, é possível perceber nesse consumo algum elemento que nos remeta a processos conectivos e globais da China? Quando há o consumo de metais, de minérios, de manufaturas que vêm da China, que fazem parte dessas forças produtivas da China, a gente consegue perceber, através dos vários contatos indiretos que vão se estabelecer, a possibilidade de uma globalização pensada como um espalhamento dessa cinicidade através do consumo desses produtos? Mas a gente também pode pensar exportação de práticas culturais e políticas chinesas junto com o consumo desses produtos. Um exemplo comum é o, entre aspas, confucionismo, ou as várias coisas que a gente entende na historiografia por confucionismo, né, pela escola dos acadêmicos, é, sendo exportadas, por exemplo, ou consumidas ou adaptadas na Península Coreana, nas ilhas japonesas, em espaços do Sudeste Asiático e assim por diante, não é? Da mesma forma, a gente pode pensar a circulação, a recepção e até a importação chinesa, por exemplo, de línguas e religiões que viajam através dos agentes conectivos, caravanas, viajantes, etc. Um exemplo é o budismo, não é? A gente vai ter mercadores iranianos, os sogdianos, do qual eu falo
dos quais eu falo no meu livro, que são iranianos, muitos deles praticam o budismo, eles têm um contato privilegiado com chineses e turcos, não é? E exatamente por serem os agentes conectivos diretos e indiretos, eles ajudam a espalhar alguns traços religiosos, linguísticos, culturais, etc., que inclusive são importados pela China, não é? A China é uma força gravitacional, mas como eu falei, a gente tem escalas. Num dado momento, a China pode ser vista como a escala que produz. Em outro momento, a escala que produz pode ser a Índia. E a China vai estar no espaço que recebe, não é? Se a gente pensar os circuitos, etc. E no fim, a gente também poderia pensar a estruturação, essa globalização como método, entendida a partir de consumos de bens e culturas, e não apenas de divisão de trabalho. Significando o quê? Significando que, como a gente tem a ideia de sistema mundo e globalização muitas vezes atrelada à divisão do trabalho, ou seja, ao capitalismo, a gente não teria a possibilidade de recuar esses conceitos. Mas se a gente vê que, ao invés da divisão do trabalho nesses momentos de conexão indireta, a gente tem padrões de consumo e, e globalização desses padrões de consumo, a gente poderia então fazer talvez aqui uma certa substituição metodológica, não é? E aí eu queria dar como exemplo, já me encaminhando para as conclusões, tá? Porque queria ficar dentro aqui do tempo que a gente estabeleceu. Já me encaminhando para as conclusões, eu queria dar um exemplo específico de caso que eu sempre achei muito curioso. Não sei se vocês conhecem essa imagem que está aqui na tela. Ela é um mosaico que fica em Ravenna. É um mosaico feito no século VI por um imperador bizantino chamado Justiniano, não é? E aí vejam, se vocês nunca ouviram falar de Justiniano, eu tenho certeza que sabem dizer quem é o Justiniano nessa imagem. Óbvio, é o cara que está no centro, uma coroa, com uma espécie ali de batistério de ouro e com um manto, não é? Se a gente fosse analisar bem esse manto, a gente veria que o manto especificamente e o pedacinho do manto dos caras que estão ali do lado dele é feito de púrpura imperial, não é? Essa púrpura imperial é uma cor, é um pigmento extraído de uma conchinha que é encontrada no Levante e no Oceano Índico, chamada Murex. Então os romanos, eles matavam basicamente, né, milhares e centenas de milhares de conchinhas Murex para fazer um pigmento avermelhado, que é o que a gente chama de púrpura imperial, que a gente consegue ver nessa imagem representado nesse mosaico. Só que, obviamente, toda a pompa e cerimônia desses imperadores romanos, é, vista nessa visualidade, na coroa, nas joias, etc., também demandava que esse manto púrpura fosse feito de um tecido diferenciado, digamos assim. Não ia ser algodão, não ia ser linho, não é? Era seda. Então, seda tingida com esse murex, né? Com esse púrpura imperial. Só que o Justiniano, imperador bizantino, estava em conflito com os persas, o Irã, basicamente. E as importações de seda passavam pelo Irã. Então, o Justiniano estava constantemente pensando em maneiras de circunscrever ali, assim, de circunnavegar o Irã para conseguir comprar seda diretamente da tal da Sérica, uma terra que ele não conhecia, mas que sabia que ficava longe, no, entre aspas, Oriente, e que produzia seda, não é? Até que um belo dia chegam dois monges nestorianos, são cristãos da Ásia, basicamente, e vão contar para o Justiniano que eles descobriram um segredo para produzir seda. E na verdade a seda, ela é produto do casulo de uma minhoquinha, de uma larvinha, que se alimenta de folha de amoreira. O Justiniano fica muito impressionado com isso e manda esses monges numa missão até a Sérica para buscarem os bichos da seda para ele. E aí a fonte que nos narra isso, um cara chamado Procópio de Cesareia, vai comentar que esses monges vão até a China, ele não usa o termo China, né? Vão até a Sérica, eles escondem ovinhos de bicho da seda em esterco de vaca, e escondem esse esterco de vaca dentro de
bengalas de bambu, e depois de quase 2 anos, voltam para Constantinopla, trocam os ovinhos, que aparentemente ficam em hibernação, e finalmente os bizantinos conseguem produzir seda, né? Uma história muito curiosa de espionagem industrial, basicamente, não é? De contrabando de seda, etc. Mas vejam, essa é a maneira com que essa história geralmente é narrada, do ponto de vista do receptor da seda, os bizantinos. Vamos imaginar quanta coisa tem nesse meio. Quantas comunidades tem nesse meio, quantos espaços específicos tem nesse meio, e como a China está posicionada nesse meio, não é? Por que que um imperador romano teria tanta dificuldade, tanto esforço atrás de um tecido específico produzido na Sérica, não é? A ponto de negociar com monges vindos, sabe Deus da onde, para irem tentando trazer para ele esse produto. Eu costumo pensar que a pergunta que a gente faz, ou as conclusões que a gente tira desse caso, elas não são as mais produtivas, porque a gente, de novo, está centralizando. Imaginem que interessante se a gente pega esse fato específico, descentraliza ele e pensa em quais rotas esses monges fizeram, que idiomas esses monges falavam, com quantos mercadores esses monges tiveram que conversar para aprender o segredo do monopólio e da produção da seda. Por que que a China exercia tanto poder simbólico em cima desses espaços da Ásia Central, a ponto da gente ver os ecos disso em Roma, não é? A gente pode realocar, assim, refocalizar nossa análise e fazer perguntas muito mais interessantes, deseurocentradas, mas localizando polos asiáticos como espaços interessantes para a gente refletir sobre processos históricos conectivos, não é? Então, algumas conclusões aqui para a gente encerrar. Retomo o que eu falei no começo. Gostaria de pensar a globalização como um processo que nos ajuda a desenvolver um aporte crítico ao eurocentrismo, e não como um produto, um resultado de uma análise histórica eurocêntrica. Porque a globalização pode ser essas duas coisas, né? Pode ser o desenvolvimento da história ocidental, como pode ser um modelo crítico ao eurocentrismo, se a gente orienta nossos focos de análise, não é? Nessa reorientação desses focos de análise, a China, ela pode facilmente ser entendida como uma matriz cultural, porque a partir da China, a gente vai ver a operação dos níveis, né? A gente vai ver as escalas asiáticas, em grande parte da Ásia, essas escalas de conexão, etc., se movimentando, não é? Através dessa força gravitacional, centrípeta e centrífuga que às vezes a China vai exercer em determinados momentos. Em especial se esses momentos forem pré-modernos, né? E uma maneira da gente, então, pôr em prática, tirar só da conceituação teórica e pôr em prática esse jogo de escalas a partir da China, é a gente pensar a ideia metodológica de Rota da Seda, não é? Que vai nos localizar atores específicos, sogdianos, turcos, mongóis, etc., produtos específicos, seda, jade, especiarias, não é? E aí, se a gente entende Rota da Seda como globalização pré-moderna, a gente vai ver que um elemento constante para que a gente pense esses processos todos são as formas de consumo, né? As formas de conexão, os intercâmbios, etc. Mas os padrões de consumo estão muito presentes para nós, não é? A seda, especificamente, seria um bom exemplo para isso, não é? Então, concluindo isso tudo, quando a gente fala de globalização pré-moderna, a gente vai perceber que a China, ela assume um papel essencial, porque ela nos permite repensar as abordagens eurocentradas. Não apenas isso, mas entender processos históricos da China num contexto pré-moderno também vai nos ajudar a compreender contextos contemporâneos, né, que eu acho que são absolutamente relevantes. A gente consegue ver uma maior amplitude da nossa visão histórica, não é? A partir disso tudo, a gente vai ver que padrões de consumo, bens de luxo, agentes mediadores, religiões, práticas culturais, políticas,
vão ser a evidência que a gente tem para pensar essa proposta de globalização pré-moderna. Ou seja, a gente troca alguns dos elementos marcantes do capitalismo contemporâneo, de uma análise eurocêntrica, para perceber o que é que permite entender China, por exemplo, como um espaço de conexão mais amplo na Ásia, não é? Eu acho que esse é um viés importante e, obviamente, a partir daqui, o que a gente poderia ter é uma abertura de temas para serem pensados, não é? Então, aqui o que eu fiz foi trazer um pouco desse modelinho no qual eu tento pensar a história pré-moderna da China e da globalização, mas aí, com esse modelo, a gente pode estabelecer temas específicos, pesquisas específicas, entender, por exemplo, o que são exatamente os bens de luxo e mais aprofundadamente do porquê esses bens de luxo são consumidos em diferentes espaços, não é? Quem são esses agentes mediadores? Que papel eles exercem dentro e fora da China, por exemplo? Ou seja, aqui a gente teria uma infinidade de temas a se pensar, não é? Mas o que eu queria era trazer um pouquinho desses elementos um pouco mais teóricos e mais panorâmicos, né? Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente o espaço para conversar sobre esse assunto, agradeço a paciência de quem está aí ouvindo eu falar sobre temas que eu espero que não sejam genéricos demais, eu espero que tenha trazido alguma contribuição para a gente ter alguma discussão, para a gente pensar alguns elementos. Então, muito obrigado. Professor, eu que agradeço, foi excelente. Inclusive, eu estava aqui no WhatsApp do grupo e estava um monte de gente mandando, meu Deus, foi a melhor apresentação, meu Deus, eu não estou acreditando. Até, não sei se o Cris ainda está aqui, mas ele estava ali tietando no meu WhatsApp, então realmente eu agradeço muito. Foi excelente a apresentação, eu acho que traz muito para nós que estudamos China, né, como objeto central das nossas pesquisas, eu acho que isso traz muito uma reflexão, até uma atenção em como a gente deve fazer as nossas pesquisas, em como a gente, enquanto pesquisadores em China, como a gente deve prezar pelo método e saber o que nós estamos ali desde o início pesquisando, né? Então, eu agradeço imensamente, eu adorei. Eu quero saber se alguém tem perguntas, podem levantar a mãozinha ou mandar no próprio chat, vou até dar uma olhadinha aqui. Mas eu gostei muito, e eu estava até lembrando, assim, quando o senhor falou, que a gente comenta muito que o único contato que a gente tem com os estudos de China, mesmo no ensino médio, assim, é aquela coisa de, a partir do momento que os europeus chegam à China. Então, a gente só estuda realmente esses contatos, a gente só estuda realmente esse fim e não toda a história, né? Então, é como a gente fala, assim, o nosso curso de História da China é mais ou menos uma tentativa de trazer um pouco sobre isso, né? De que a gente tem tão pouco contato, e como você falou, até mesmo nos próprios cursos de História, né? A nível superior, a gente não tem tanto contato até hoje. Mas foi excelente. Eu não Muito sei se tem... obrigado. E assim, enquanto a gente espera para ver se surgem algumas questões, etc., eu queria puxar rapidamente um fio a partir disso que você falou, porque eu acho muito importante e legal que você tenha falado isso, né? E que o China, inclusive, tem essa preocupação, que não basta a gente simplesmente estudar um espaço se a gente não faz a devida crítica a como, quando e onde esse espaço é estudado, não é? Quer dizer, se a gente tem um livro que eu uso muito nas minhas aulas de história da África, que se chama A Invenção da África, de um filósofo congolês chamado Valentin Mudimbe. Ele muitas vezes é chamado de o Edward Said dos estudos africanos, o que eu acho um pouco injusto com ele, porque ele faz algo que o Said faz no orientalismo, que é falar, olha, todos esses processos de dominação ideológica, eles na verdade estão amparados em dominação intelectual. Então você tem orientalistas, sinólogos, indólogos, etc., postulando
como o que é a China, o que é a Índia, o que é o Japão e assim por diante. Veja, essas pessoas estudavam, produziram, traduziram documentos, não é? Então, isso vai gerar uma certa genealogia que, na minha opinião, continua sendo muito tanto colonizada quanto colonialista, não é? Então, é preciso não apenas trazer o assunto, trazer o conteúdo para o nosso debate, mas também pensar como que a gente está fazendo isso, não é? E aí, é como você falou, se a gente está pensando China através de Europa, a gente já começou errado, né? Já começou mal, porque você está ignorando uma quantidade imensa de possibilidades, que, que é olhar para a China pré-moderna, por exemplo, não é? Eu sempre brinco, quando eu tenho oportunidade de ministrar uma disciplina optativa chamada História da Ásia, que a gente não tem matérias de História da Ásia aqui na UFPR, né? Mas de vez em quando eu oferto uma optativa, eu tento trabalhar com Índia, China e Japão pré-modernos. Eu sempre comento que daria para a gente pegar todo o nosso currículo da faculdade de História e centrar em assuntos chineses. História antiga, China, dá. História medieval, China também. História moderna, também tem China. História contemporânea, também tem China, não é? Todos esses espaços poderiam ser pensados pela China, não é? E não através de filtros europeus. Então, acho que essa é uma questão bastante essencial, assim, e muito importante que a gente sempre tenha uh, essa necessidade constante da crítica a como a gente está trabalhando conceitos e pensamentos, não é? Eu penso muito nisso, só para encerrar aqui, quando eu vejo é, debates sobre imperialismo chinês na África, por exemplo, nos espaços contemporâneos, ou diplomacias de criação de dívida, etc. Toda conceituação que se desenvolve na experiência histórica europeia. Essencialmente, do ponto de vista conceitual, a gente falar de imperialismo chinês já vai trazer algumas dificuldades, porque a nossa experiência historiográfica, conceitual de imperialismo é um processo europeu. Então, já desvirtua elementos que poderiam ser muito mais complexos, não é? Mas, enfim, era mais ou menos isso que eu queria comentar com base nesse teu comentário. Não, perfeito, obrigada. Eu não sei se o Thiago quer fazer uma pergunta, Vicky. Pode fazer. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer aí ao professor Otávio pela excelente palestra. Bom, fui aluno do Otávio na UDESC, né, no curso de licenciatura de História, e agora estou atuando como professor na rede pública, no ensino médio. E estou procurando, né, a partir de agora que eu li o livro da Rota da Seda e venho tentando buscar ensinar a história antiga para as turmas de primeiro ano de uma perspectiva distinta, né? Mas nós, professores, especialmente aí na rede pública, temos pouco tempo para preparar material e os livros didáticos estão muito presos a essa história antiga, muito tradicional, né? Em que se ensina ali o Oriente Próximo, civilizações, Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, persas. Às vezes tem no livro didático também a Índia e a China, né? Mas também fica tudo como se fossem caixinhas, né? Se existe algum material ou a possibilidade de se preparar, né, um material didático para ensinar as turmas de ensino médio a partir dessa perspectiva mais integrada, né? Talvez até a partir da Rota da Seda. Se já existe algum material, talvez em inglês, outro idioma, né? Ou se ainda é um campo, né? Mas para essa possibilidade de começar a ensinar turmas de ensino médio de uma maneira que não seja sempre esse modo tão tradicional e fechado, né? Tão eurocêntrico e que não tem essa perspectiva mais integrada da antiguidade. Né? Basicamente isso. Não sei se deu de entender. Deu sim, Thiago. Primeira coisa, né? Muito legal te ver por aqui, depois de alguns anos, né? Em que a gente esteve junto na UDESC. Então, muito legal te ver. Essa questão, veja, é uma questão muito difícil, assim, porque envolve, às vezes, em boa parte do tempo, muito, muito mais do que nossa boa vontade, tão somente, não é?
E além disso, eu tenho alguma dificuldade para pensar nesse assunto, pela própria falta de experiência e atuação fora do ensino universitário, né. Eu não me sinto nem de longe habilitado para pensar, como fazer uma, digamos, uma transposição desses materiais para espaços que não são esses que eu atuo. Dito isso, eu tenho algumas reflexões sobre isso, né. Eu acho que, primeiro, há uma dificuldade muito estrutural de que o conteúdo que a gente vai ver na escola e, consequentemente, o conteúdo que vai ser cobrado em vestibulares, em provas, etc., de história, por exemplo, não está só na mão dos historiadores mudarem, não é? É um negócio muito estrutural, de uma tal maneira que é difícil você lidar com isso. Fica muito a cargo do professor ou da professora conseguir repensar a sua abordagem em sala de aula. Mas aí é um pouco nadar contra a maré, às vezes, e também lutar contra um movimento muito amplo que muda devagarinho e que é um grande desafio, não é? Pensando agora elementos de história global, etcétera, eu já vi algumas coisas, não necessariamente sobre a Ásia ou sobre Rota da Seda, mas sobre história global aplicada, em contextos didáticos escolares, digamos assim. Recentemente, nessa disciplina que eu dei de história da Ásia, algumas alunas fizeram um plano de aula e tiveram a oportunidade de aplicar esse plano de aula para um nono ano, né. A ideia foi explicar um documento chamado Samguk Yusa, é um documento coreano, feito lá no século XI, XII, nesse nono ano explicar o mito de origem da Coreia, com o imperador Dangun, etcétera. E foi o relato delas foi bem interessante, assim, não é. Elas tentaram aplicar alguns dos elementos que a gente viu em aula, puxando especialmente via orientalismo, do tipo, tentar, num primeiro momento, desnaturalizar algumas visões genéricas sobre a Ásia, né. Elas fizeram, por exemplo, uma chuva de ideias, assim, com coisas que os alunos falaram. Tipo: "O que que vocês sabem de Coreia?". Começar a aula com esse levantamento. Aí muitos falaram: "É todo mundo igual, comem cachorro, comem coisa estranha". Visões muito estereotipadas, que explicar um pouco de orientalismo talvez tenha ajudado depois e aí trazer o mito de origem do Dangun, etcétera, ajudou a repensar algumas coisas. Então, minha percepção, assim, vendo a falta de materiais e as dificuldades que é trabalhar com isso, ou seja, muito a cargo do professor ou da professora de pensar os elementos conectivos, eu pensaria assim: talvez um ponto legal seja começar de maneira bem simples pela crítica ao orientalismo. Porque daí eu acho que vai abrindo caminho em anos posteriores ou em experiências além, para que a conectividade, os campos de conexão e a própria história da Ásia, por exemplo, ela já não surja de início como algo ou exótico, ou muito estereotipado, ou muito negativo, não é? Eh, mas o resumo de tudo é que eu não tenho nem de longe uma resposta satisfatória, para o teu comentário, assim, porque eu acho que realmente é muito difícil. E olha, não conheço muita coisa de material aplicável em sala de aula de história da Ásia, pensado para esse ambiente, né. Eh, Mesmo o Rota da Seda, a proposta da coleção é pensar, claro, material para professores, mas também universitários, estudantes de história e interessados, né. Não é bem material de aplicação direta em sala de aula, mas a proposta é conceder ao professor uma possibilidade de pensar alguns elementos. Mas é isso, assim, eu acho que é um desafiozão, né, trabalhar com tanto história da Ásia, quanto uma história um pouco mais globalizada, digamos assim, eh, em ambientes escolares, assim. Eu acho que demanda um esforço e uma consciência de que não muda do dia para noite, né. Tem aí alguns elementos bem estruturantes e estruturais aí. Certo. Eu estou fazendo o mestrado agora no Prof. História ali na UFSC, né? E eu vou te procurar então para ver se pensar, talvez, levar a pesquisa para esse lado, né? Eu tô imaginando. Então, se puder me ajudar aí, talvez pensar essa elaboração para a gente
começar, para jogar isso para a sala de aula aí do ensino médio, né? Tá certo? Perfeito. Obrigado, professor. Valeu pela Obrigado, contribuição. Thiago. E ótimo livro também aí, adorei. Tá certo? Obrigada pela pergunta, Thiago. Christian, se quiser fazer a sua pergunta. Claro, agora que tu me citou, tem que fazer alguma pergunta, né, Maria? Então, muito obrigado pela apresentação, professor. Eu fiquei enchendo o saco da Maria, dos outros do nosso grupo ali, falando que eu gostei bastante. E, para falar a verdade, já são umas 2 perguntinhas que tem um autor que fez um livro em 2014, que é o Álvares de Andréa, que ele fez um livrinho sobre Rotas da Seda também. Ele faz uma discussão de que o conceito de Rota da Seda, na verdade, ele acharia que teria uma denominação melhor se fosse Rotas da Seda ao invés de Rota da Seda, pela questão dessa pluralidade de contatos e de rotas comerciais que existiam entre as civilizações nesse período. Então, eu queria saber mais sobre o que tu acha sobre essa questão de Rota da Seda ou Roça da Seda. Qual seria um termo didático melhor, talvez? E também mais sobre uma questão, assim, se tu teria recomendações sobre uma questão de transculturalidade, que eu vi que tu usou ali no final um livro que tinha como esse nome, mas não cheguei a ver qual era o nome direitinho antes de fechar a apresentação. Mais um pouquinho também sobre mais essa questão de identificação étnica a partir de culturas, a partir de expressões culturais diferentes, e como isso se configura dentro desse aparato, então, que era sócio da seda, desse campo de diálogos que era muito forte, então, de adaptação cultural, de ressignificação, de transformação de diferentes aspectos, e é basicamente isso. Como que a gente pode tratar a partir de identificação de diferentes sociedades a partir desse campo que é muito complexo e diverso. Muito obrigado, Christian. Assim, a princípio, eu gosto da ideia de rotas da seda, mas eu me vejo num campo um pouquinho diferente desse. Assim, eu tenho um colega que ele é um historiador iraniano. Ele publicou comigo e alguns colegas da UFSC um editorial da revista História da Historiografia sobre descolonizar a Idade Média. Um cara chamado Rodad Rezahani, né? Ele tem uma produção bem interessante em inglês, bem acessível. E ele, por exemplo, ele odeia de morte, assim, o conceito Rota da Seda. Ele quer morrer quando ele vê alguém usando, seja Rota da Seda, seja Rotas da Seda, qualquer coisa. Ele odeia porque ele fala que isso não existiu. Todo mundo sabe que não existiu. Qualquer pessoa trabalhando com a ideia de Rota da Seda sabe que não existiu. Você não precisa repetir isso constantemente contra o próprio conceito. A Valerie Hansen, por exemplo, vê um ótimo valor no uso do conceito Rota da Seda, não é? Mais ou menos na linha do que eu trouxe. Eu gosto bastante dessa definição da Valerie Hansen, e o livro dela, A New History of the Silk Road, é bem legal nesse sentido. Acho interessante também pensar rotas da seda por conta da pluralidade, mas aí eu tenho uma pequena questão conceitual com isso, que pode ser preciosismo ou bobeira minha. A partir do momento que a gente pressupõe que não existe uma rota da seda e que a gente está falando de processos conectivos, e a gente fala rotas da seda, você volta à ideia de que haviam muitas rotas físicas bem estabelecidas. Então, me parece que Rotas da Seda nos ajuda a pensar os literais caminhos tomados pelos mercadores. Aí, beleza, eu acho que isso é fundamental de se pensar, não é? Mas eu acho que a ideia processual de Rota da Seda, enquanto um conjunto de globalização entre China e Ásia Central, em especial, já dá conta de pensar essas rotas. Já é por si só um elemento de pluralidade, porque a história global vai pressupor a não centralidade. Então, você tem multiplicidade por natureza para pensar o conceito ali. Claro, de novo, tem um momento que a gente pega a China e a China vai se tornar uma espécie de centro. Mas aí eu posso ver como que os mercadores da SOGD já estão lidando com isso. E aí o Uzbequistão vai se tornar o centro e a China vai ser um outro polo nesse espaço, né? Então, o meu pequeniníssima não é um problema. O meu não uso da rotas da seda é simplesmente porque isso volta a evocar a ideia de caminhos. E eu queria pensar processos conectivos e consumo de bens de luxo. E, num primeiro momento, é o que me interessa diretamente, né? Consumo de bens de luxo,
história material, etc. Sobre multiculturalidade, etnicidade, etc., olha, esse aí é um baita campo. E assim, eu vou revelar publicamente uma coisa que não é mistério para ninguém, né? Mas como formação de doutorado, etc., eu sou medievalista, né? Trabalhei com grupos bárbaros ali do Império Romano, etc., aí eu meio que ultimamente reneguei um pouco mais desse lado, mas quando eu trabalhava mais diretamente com esses grupos bárbaros do Império Romano, eu vivia imerso em debates de etnicidade, etnogênese, definições culturais, etc. Eu publiquei um textinho, eu tenho ele em PDF porque ele não é muito fácil de acessar. Que se chama O que a Antropologia Cultural pode fazer por historiadores. É um texto que está em inglês, pensando como o termo germânico, bárbaro, etc., eles nos trazem percepções um pouco tortas de processos históricos e definições de identidade nesses processos históricos, né? Então, as minhas sugestões são assim. Esse livro que você comentou que passou rapidinho ali na apresentação, eu vou colocar aqui de volta na tela, só para que vocês vejam as referências ali. É um livro legal sobre globalização e transculturalidade em períodos pré-modernos, né? Então lida mais com a história antiga e medieval. É bem interessante, são vários capítulos de vários autores e autoras diferentes, né? A mesma coisa com o livro do Foltz ali, Religiões da Rota da Seda, que vai tentar pensar os padrões de globalização pré-moderna. E aí, a partir disso, eu acho que a gente consegue encaixar definições de cultura e etnicidade. Então, num primeiro momento, eu trabalhava com a ideia de etnicidade fictiva. São as identidades fantasiosas criadas por forças mais poderosas sobre outras. Então, por exemplo, o Império Romano é poderoso, vai criar as identidades bárbaras. A China, o Império Chinês Tang, por exemplo, é poderoso, vai criar a identidade externa do Xianbei, do Xiongnu, etc., desses grupos nômades e assim por diante, né? Hoje eu também tenho pensado em como essas definições étnicas elas são muito mais negociáveis a partir da ideia de matriz cultural, tá? Eu tirei essa ideia de matriz cultural de um historiador já falecido há muitas décadas, chamado Marshall Hodgson, que cunhou os termos de islamicato e persianato. Persianato seria o uso da língua e da literatura persa por grupos que nem iranianos são, né? Por que turcos e mongóis, por exemplo, empregariam o uso do persa? Porque para eles era interessante na sua cultura de corte, porque a gente está falando de consumo, não só de bens materiais, mas de bens imateriais de luxo. Nesse caso, literaturas, culturas, etc. A China também exerce essa força. Então, se a gente está pensando em espaços asiáticos, eu pensaria etnicidades e culturas através das negociações de consumo, não é? Então, quem está consumindo seda, por exemplo, a partir do momento que o Xiongnu ou o Xianbei começam a consumir seda, eles podem se transformar em outro grupo e dali a alguns anos eles vão dominar o norte da China e vão virar a dinastia Sui e a dinastia Tang, né? Não a Sui. E de repente eles são chineses. Não são necessariamente Han, mas daí, de novo, entra a negociação política. Então, eu posso, depois se você me mandar um e-mail, uma mensagem, eu posso passar algumas referências que embasam isso aqui que eu estou falando. Eu acho que te ajudariam a pensar essas questões que você trouxe. Mas eu iria mais ou menos por aí. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu não sei se tem mais alguém que tem alguma dúvida, alguma questão. Se não, eu acho que a gente pode tirar uma foto. Eu queria que todo mundo que pudesse ligar a sua câmera ligasse. É um costume do Gechina, a gente sempre tira essa foto final. E até como uma forma de agradecimento, né, e de lembrar todos esses professores que já colaboraram com a gente. A aula foi excelente, como eu falei antes, eu acho que vai acrescentar muito, não só para o pessoal de fora, mas para os próprios membros do Gechina. Acho que é muito importante para todo mundo que tem interesse em continuar estudando China. Então, agradeço imensamente por essa oportunidade. E eu vou tirar aqui só um minuto.
acho que deu certo. Muito obrigada a todos novamente, boa noite e... Gente, muito obrigado. Obrigado, gente, boa noite. Noite. Boa noite.